Hoje nós vamos entender uma área que é bastante importante e interessante para a física e para o mundo, que é o magnetismo. Mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, porque hoje vocês vão entender tudo sobre o magnetismo, até curiosidades. E no finalzinho do vídeo eu vou ter uma surpresinha para vocês. Então se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Muito provavelmente você deve ter algum ímã na sua geladeira e eu não sei se você já se perguntou por que ele gruda na geladeira, ou seja, no metal da geladeira, como esse ímã aqui. E o magnetismo é isso, ele vai estudar o comportamento dos ímãs e de como eles conseguem se atrair e se repelir. E como é que essas forças estão relacionadas com o campo magnético que eles produzem. E existem diversas aplicações no cotidiano do magnetismo, como uma impressora, como na televisão, ressonância magnética, tudo isso utiliza o magnetismo. E as primeiras observações sobre o magnetismo aconteceram na Magnésia, que está localizado na Ásia. E essa descoberta foi observando um material, um metal, que tinha uma capacidade de atrair outros objetos metálicos para si mesmo. E esse metal foi batizado de magnetita. E então, com estudos e interessados sobre o fenômeno que estavam acontecendo com a magnetita, eles inventaram a bússola, que é um instrumento de localização geográfica, que eu até tenho uma aqui, que é essa daqui. Esse instrumento foi bastante utilizado por orientais, ocidentais, como chineses, europeus, para geograficamente não se perderem enquanto navegavam ou trilharam algum caminho terrestre. E por décadas, a eletricidade e o magnetismo foram estudados como fenômenos separados e que não tinham nenhuma relação entre eles. E você já deve perceber que a eletricidade e o magnetismo têm alguma coisa em comum quando se fala sobre polos e sobre atração, que os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem. Só que no início do século XIX, o físico dinamarquês Hans Oersted fez um experimento que comprovou que uma eletricidade consegue gerar um campo magnético e vice-versa. Outro cientista que também estudou bastante essa área de eletromagnetismo foi o Maxwell. Bom, e o experimento de Oersted foi como? Ele colocou uma bússola próxima a um fio elétrico e ele percebeu que a agulha magnética da bússola só se movimentava quando passava corrente elétrica por esse fio. E então ele concluiu que a corrente elétrica gera o campo magnético e vice-versa. E outro cientista também que contribuiu muito para a área de eletromagnetismo foi o cientista Michael Faraday, que permitiram o desenvolvimento de estudos sobre a indução eletromagnética. Ah, pessoal, eu nem expliquei como é que funciona a bússola. Cadê a bússola? Aqui a bússola. Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí! A bússola tem um ímã, que tem uma agulha magnética suspensa no meio do meio da bússola. E aqui tem os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste e outros. E então a Terra tem um campo magnético próprio. Então ele é um ímã gigante. Então a bússola... Não, deixa pra lá. Eu vou explicar depois. Pode cortar isso tudo. Eu vou explicar a bússola depois. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Bom, pessoal, vocês conheceram um pouco sobre a história do magnetismo e então agora nós vamos falar sobre o campo magnético, como se forma e que a Terra também tem campo magnético. Bom, pessoal, o campo magnético é parecido com o campo elétrico. É a região de atuação do ímã. Ou seja, esse ímã tem um campo magnético e esse ímã também tem um campo magnético. Então, quando eu vou me aproximando, vai chegar em um ponto que eu vou sentir que eles estão tentando se atrair por uma força magnética que os dois exercem. E essa força magnética e essa sensação que eu vou ter de que eles querem se atrair é quando o campo magnético desse encontra com o campo magnético desse. Ou seja, quando eles estão muito próximos, esse campo magnético já está em volta desse ímã e vice-versa. Então eles se atrai. Considerando também que o polo magnético desse ímã é nas laterais, polo sul e polo norte. Mas então, o que o campo magnético faz para que um metal seja magnético, ou seja, atraia outros metais? O campo magnético orienta os elétrons que
em um metal normal, os elétrons vão estar todos bagunçados. Já em um metal magnetizado, esses elétrons estarão em posições perfeitas, entre aspas, mas orientados em uma só direção. E então eles vão estar todos juntinhos e todos parelhados. E é essa orientação que faz o metal se comportar como um ímã. E o campo magnético do ímã sai do polo norte e vai para o polo sul. E por saírem de uma ponta e voltarem em outra ponta do mesmo corpo, as linhas do campo magnético são classificadas como linhas fechadas. E então, pessoal, um ímã tem um polo norte e um polo sul, que nesse ímã, no caso, é nas laterais. Mas também tem outro ímã, que é esse daqui, que vai ser um embaixo e outro em cima. E provavelmente vocês já devem saber alguma coisa a respeito, é que os polos opostos vão se atrair. Então se esse aqui se atrai, esse ou esse vai ser o norte e o outro vai ser o sul. Já se eu virar esse e continuar com o mesmo polo desse daqui, vão ficar o mesmo polo e vão começar a se repelir, como vai acontecer aqui. Que eles vão se repelir, os polos opostos se repelem. E outra curiosidade bastante legal é que, como um metal pode ser magnetizado, ou seja, se eu passar um ímã várias vezes em algum metal, como em uma agulha de costura, ela vai se magnetizar, vai imantar, dizemos assim, porque os elétrons vão ficar parelhados por um certo período e depois a agulha vai se desmantar, ou seja, vai se desmagnetizar, não vai ficar magnetizada para sempre. Mas um ímã, como esse daqui, ele já é formado pelo material, como magnetita, que é o principal, e ele é magnetizado para sempre, praticamente. Mas se nós colocarmos ele em um micro-ondas... Não faça isso no micro-ondas, pelo amor de Deus, porque senão só vai motivar faísquinha. Mas se a gente esquentar ele no fogão, por exemplo, ele vai perder as propriedades magnéticas dele. Os elétrons vão se desemparelhar e assim vai ficar tudo desorganizado e vai começar a perder as propriedades magnéticas e ele não vai ser mais um ímã. Bom, pessoal, e outra curiosidade é que a Terra em si se comporta como um ímã. Ela tem um campo magnético e esse campo magnético é um dos fatores para que exista vida na Terra. E como é que ela tem esse campo magnético? Os cientistas acreditam que tem ferro e níquel dentro do núcleo da Terra e que estão em estado de fusão. E esse fluido está em constante movimento lá no núcleo. E por esses constantes movimentos, eles geram uma corrente elétrica e, consequentemente, um campo magnético para a Terra. Só que o campo magnético da Terra é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, porque nós estamos acostumados que tem um polo norte e o polo sul, geográfico. Só que o campo magnético da Terra faz com que a Terra tenha um polo sul e um polo norte magnéticos e são trocados, ou seja, o polo norte geográfico é o polo sul magnético, já o polo sul geográfico é o polo norte magnético. E assim dá para explicar o funcionamento da bússola. A bússola tem uma agulha imantada, uma agulha feita com ímã no meio dela, suspensa para que ela não tenha atrito com o chão da bússola, vamos dizer assim. E aqui tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste e outros também. Bom, pessoal, tem um ímã aqui na bússola, a agulha é um ímã, então ela vai estar apontando para o norte. Ela vai sempre ser guiada para o norte. Então, para ela ser guiada para o norte geográfico tem que ser o sul magnético, porque como aqui é o norte do ímã da bússola, como os opostos se atraem, o norte se atrai por sul. Então, o norte da bússola aponta para o sul magnético da Terra, que é o norte geográfico. E o sul geográfico da Terra é o norte magnético da Terra. Ou seja, o sul da bússola, que é o sul mesmo, o polo sul do ímã, aqui, vai apontar para o polo norte magnético, que é o polo sul geográfico da Terra. Então é basicamente isso. E o campo magnético da Terra nos protege de raios solares. Por quê? Porque o Sol faz erupções solares e tempestades solares, dá uma rebanada assim, ó, pá, na Terra. O Sol ejeta material para a Terra, que vai viajando até chegar na Terra. Só que a Terra tem um escudo, que é natural, que é o campo magnético. E quando essas rajadas solares batem nesse escudo magnético da Terra, vai fazer a aurora boreal. E a aurora boreal tem aquelas cores coloridas por conta da atmosfera da Terra, que tem nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Ou seja, quando os ventos solares batem, e essas erupções e ventos solares é normal acontecer com o Sol. Quando batem no campo magnético, vai formar a aurora boreal ou aurora austral. E ela é colorida por conta dos elementos químicos que estão presentes na atmosfera, como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, principalmente o nitrogênio. E aí pode ser a aurora de cor roxa, verde, amarela, azul, ciano. É muito bonito de se ver e isso tudo acontece por conta do campo magnético que está nos protegendo do
do Sol. Realmente é um escudo natural que nós temos. E é por esse motivo que a Terra tem vida. Porque se não fosse o campo magnético, esses ventos solares iam atingir a Terra e matar todo mundo. E o magnetismo é aplicado em várias áreas do cotidiano, como na impressora, como eu já falei, na televisão, em microfones, no celular, em motores elétricos, em eletroímãs, motores elétricos por causa das bombinas, que é um eletroímã, que é eletromagnética, é uma bobina eletromagnética. E também o campo magnético ajuda os tubarões se localizarem. Sim, o campo magnético não só ajuda nós nos localizarmos, mas também alguns tubarões, como o tubarão pala. Porque em um estudo publicado na revista Current Biology, o biólogo especialista em tubarões Brian Keller disse que os tubarões detectam e respondem ao campo magnético da Terra. Ele fez um experimento muito simples com tubarões mais jovens. Ele colocou os tubarões dentro de um tanque e em volta desse tanque colocou fios de cobre. E então, quando ele colocasse alguma corrente elétrica que mudasse o sentido do campo magnético, os tubarões também tinham que se redirecionar no sentido desse campo. E realmente foi isso que aconteceu, comprovando que os tubarões seguiam pelo campo magnético. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre magnetismo, e a surpresa no final é que eu estou preparando um sorteio para sortear essa bússola aqui para vocês, inscritos do Exatas Mais e seguidores do Instagram. E eu vou descrever tudo direitinho para como que você pode participar desse sorteio. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, assista esse vídeo que está do meu lado. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e abraço!